Pessoal, então, prazer. Meu nome é Rafael Bentes. Vejo que muitos que estão aqui já acompanham a gente nas redes sociais aí, seja no Telegram, seja no YouTube, seja no Instagram, enfim, a gente fala em várias mídias sociais aí, a gente acaba reconhecendo por nome, reconhecendo por foto, mas como a gente nunca teve esse contato de abrir áudio e trocar ideia, fica aqui. Meu nome é Rafael Bentes, para os que não me conhecem. Os que já conhecem, prazer estar começando essa semana aí. É uma satisfação enorme passar por essa semana junto com vocês, trocar conhecimento, trocar informações. A gente sabe que vai ser uma semana de muito trabalho e principalmente que muitos de vocês aí principalmente os que já operam, né? Eu fiz essa enquete aí até para ter uma noção um pouco mais de qual é a familiaridade de vocês com o mercado, principalmente o mercado que a gente vai basear nosso operacional. Que a gente fica um pouco ansioso, eu entendo essa ansiedade, para começar a ver coisas mais práticas, começar a ver coisas mais tangíveis, assim, em termos operacionais, de como de fato tirar dinheiro do mercado de dólar futuro. Mas, passando por esse tempo que a gente já está à frente da WM e lidando com várias pessoas que estão começando a entrar nesse mercado, Tá? eu sugiro a vocês tentar controlar ao máximo essa ansiedade que a gente chama de ver sangue, tá? De ver sangue escorrendo, de ver trade, de ver negócio, de ver mercado oscilando, porque é um erro muito comum da maioria das pessoas que procuram a gente para educacional, já querer chegar e já sentar na Ferrari ali, ligar e sair acelerando, achando que sem carteira de motorista vai pegar um Fórmula 1 e sair igual um maluco por aí. E o mercado de dólar, se tratando de mercado financeiro, se tratando de alavancagem, é quase um nível Fórmula 1 mesmo. Nível de complexidade das movimentações, nível de complexidade de tudo que é tratado ali, do que oscila o preço, de nível de conhecimento que tem que ter, é muito profundo. E o que a gente vê muitas vezes é um pessoal que está começando ali no mercado, ainda não tem uma base muito boa e já quer chegar de cara no pau, já quer ver mercado oscilando, já quer ver financeiro mudando. Então, assim, vamos com calma, porque essas questões básicas é o que a maioria das pessoas negligencia. E pela WM a gente já lidou com pelo menos uns 1.000 alunos. Assim, é um número que a gente já consegue ter uma base estatística de ver alguns erros sendo repetidos. E a gente está aqui para compartilhar é, o que a gente conhece, do que a gente já estudou, mas principalmente dos erros que a gente viu muita gente cometendo e alguns erros que a gente mesmo cometeu na caminhada da gente. Eu já cometi erro pra caramba, o Pedro já cometeu erro pra caramba. Não quer dizer que a gente já cometeu que a gente pare de cometer, isso eu acho que infelizmente, é uma coisa que o ser humano tem uma extrema dificuldade, que é parar com algumas práticas que a gente racionalmente entende que são inadequadas, mas que a gente acaba repetindo. Mas com o passar do tempo, o que a gente consegue fazer é espaçar os momentos em que a gente comete esse tipo de falha, tá? E a gente, no mercado financeiro, tem que tentar abolir isso ao máximo. Então eu sugiro para todo mundo que for ansioso, que tiver aí é, querendo já vir para operacional, estratégico, e vai, calma, controla, nós vamos chegar lá, nós vamos falar vastamente sobre estratégia, nós vamos ter aulas só de estratégias, revendo, a gente tem material aí de trades baseados nessas estratégias, vocês podem, só de revisão de tela aí deve ter, cara, deve ter algumas dezenas de horas aí de trade que vocês podem rever com relação a isso. E a partir de amanhã cedo vocês já vão ver mercado oscilando. Então, revejam o máximo que vocês conseguirem das aulas do Pedro e foquem aqui na aula de hoje, que por mais que seja um assunto um pouco mais básico do que a gente vai tratar ao longo da semana, ele não deixa de ser importante, tá? E principalmente para o pessoal que tem essa característica da personalidade, eu acredito que todo mundo tenha em algum grau que é ansiedade. Algumas pessoas são mais ansiosas para algumas coisas, outros são mais para outras. Tomar cuidado porque a ansiedade no mercado financeiro, se a gente traz a ansiedade para o mercado, para um dia de operações, isso vai impactar o financeiro, isso vai impactar o operacional, isso vai fazer com que a gente cometa erros dentro do mercado. Então é muito perigoso isso. E isso é algo que é inerente a todo mundo. Eu, por exemplo, sou um cara insuportável com relação ao horário. Vocês podem ver aí que 10 minutos antes eu já estou mandando o link para vocês. E coisas nada a ver com o lado
profissional. Tipo, se eu vou sair para tomar uma cerveja com algum amigo meu, combino com um cara que 7h30 eu vou estar na porta da casa dele, 7h30 eu estou na porta da casa dele, e 7h35, se ele não desceu, eu já estou saindo fora e mandando ele pegar um Uber. Eu sou desse nível de chatice com isso. Então, eu compreender isso, saber que eu sou assim do meu lado pessoal, faz com que eu tenha muito cuidado quando eu estou no mercado financeiro para não ter esse tipo de aflição. Por exemplo, eu trabalho muito em cima de PETAX, trabalho muito em cima de ajuste. PETAX e ajuste tem hora marcada e sobe aquela porra daquela janelinha que não desce nunca. Então, é, eu tenho que controlar isso e acho que cada um tem um nível para alguma coisa. Então, o pessoal fica ansioso, abre o mercado, já quer operar 9 horas da manhã. Calma, então controle isso, porque no mercado financeiro isso uma característica do comportamento pessoal que mina dinheiro, tá? Então, já fica esse primeiro toque. Eu acredito que o Pedro tenha falado sobre essas questões ontem, mas acho bom a gente compartilhar esse tipo de coisa. E também ter calma com o seguinte, principalmente no mercado financeiro de day trade, por mais que ele seja algo muito específico, muito profundo em termos de conhecimento, ele não necessariamente faz com que uma pessoa que entende mais de mercado necessariamente ganhe dinheiro mais do que outra pessoa que nem entende tão bem. Porque as oscilações são muito curtas, os movimentos são muito curtos. Às vezes você consegue fazer um financeiro no dólar futuro em alguns segundos que, cara, você provavelmente sabe muito menos de mercado do que um grande gestor de fundo que nem faria essa operação que você fez, entendeu? Porque pelas convicções dele. Então é um mercado que a gente precisa de ter conhecimento, a gente precisa de se nivelar, precisa, mas não necessariamente mais conhecimento impacta em mais dinheiro. O comportamento ele é muito mais determinante no financeiro do que o nível de conhecimento de um cara para o outro. A gente tem traders, às vezes, que tem, putz, o cara é um gênio em termos de mercado financeiro, o cara entende dos produtos, o cara entende das particularidades de todos os ativos, o cara entende de todas as ações, entende de todos os setores, o cara entende de mercado macro, o cara entende de economia, o cara sabe como é que um indicador ou outro vai impactar tanto no câmbio quanto na bolsa, mas na hora de operar o comportamental dele atrapalha. E às vezes um cara que tem um nível de comportamento, de conhecimento, um nível de profundidade de conhecimento muito mais baixo, pelo fato dele ter um comportamento muito mais adequado para o mercado, ter um apetite a risco, sabe estopar curto, por aí vai, o comportamental no longo prazo ele tende a ser muito mais determinante quando a gente está falando de day trade. Se a gente está falando de trade location, de position, de swing, aí sim, questões ali de conhecimento elas vão acabar sendo mais determinantes. Agora, o comportamento do day trade, propriamente dito, ele é fundamental. Então, não negligencie, achando que é um senso comum, fica falando de ansiedade, de nervosismo, de controle mental, de mindset, etc. Porque, cara, a parte teórica é a parte fácil que a gente vai entregar para vocês ao longo da semana. Ensinar particularidades do dólar, ensinar análise gráfica, ensinar planejamento financeiro, ensinar petax, ensinar fluxo, ensinar essas coisas, é a parte fácil, é a parte que a gente consegue dar e transmitir com a maior tranquilidade possível, sem nenhum nível de estresse. Agora, a parte comportamental, ela não somente é difícil de passar, como ela depende muito mais da pessoa que está aí do outro lado do que da gente aqui fora. Porque, cara, não adianta você saber todas as estratégias, saber de tudo que envolve o dólar futuro, e na hora de chegar para operar ali, entrar errado, entrar antes, se programar para fazer 3 trades, 5 trades no dia, na hora que você olhar seu relatório de performance, você fez 20 operações, você se programar para operar só numa hora do dia e depois chegar lá e, cara, já se enrolou tudo com 15 minutos de mercado. São coisas que a gente vê todos os dias. Por muito tempo a WM fez gestão de risco dos alunos da WM. O que isso significa? Significa que a gente tinha uma conta master em que a gente via todos os alunos oscilando, abrindo todas as posições, fechando todas as posições, a hora, o financeiro, isso em tempo real. Então, cara, tinha hora que você via, assim, num determinado movimento, a mesa inteira pendurada na venda, determinado movimento, a mesa inteira pendurada na compra. Em horários completamente sem causalidade nenhuma, completamente descasado com tudo que a gente ensina, com tudo que a gente conversava. Então, não era porque eles não tinham acesso ao conteúdo, todos passaram pelo mesmo nível de conteúdo, mas aí a tomada de decisão, as reações ali, parece que ligam um modo maluco na hora que entra o mercado, na hora que entra o dinheiro e por aí vai. Então, não, não negligencie essa parte, tanto que foi discutida com o Pedro ontem, nessa parte comportamental, quanto na parte de hoje.
que a gente vai falar hoje, que é planejamento financeiro, nessa primeira hora. Como eu disse aí no grupo, eu acho melhor a gente fazer essa quebra em duas, porque se a gente fosse quebrar em 3 aulas, por mais que sejam 3 tópicos diferentes, se a gente fosse quebrar em 3, até fechar um link, abrir outro, mandar todo mundo sair, entrar de novo, começar de novo, a gente vai perdendo muito tempo, vai ficando muito desgastante. Então, dados os últimos operando com a gente sentiu essa, essa percepção de que nessas aulas, principalmente nessa minha aula de domingo, é melhor já abordar o planejamento financeiro e já falar sobre algumas particularidades do dólar para deixar preparação técnica para depois e quebrar só em duas, até porque senão vocês vão ficar de saco cheio da minha cara, ficar com o saco cheio da minha voz. E a gente sabe que, pô, até para assimilar o conteúdo é bom dar uma pausada, é bom dar acelerar um pouquinho, tomar um café, levantar, vai no banheiro, por aí vai. Eu tô vendo que tem alguém aí com alguma coisa mexendo aí, pessoal. Quem não estiver falando, trava o microfone aí, tá? Porque senão vai lá dentro do cérebro da cabeça de todo mundo aí, cair um copo, cair um prato, balançar alguma coisa, isso aí, esses barulhos acabam amplificando pesado, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Tô vendo o João, isso aí, João, pede pro pessoal travar aí, porque para não ter que travar geral aqui, e acho que não se preocupem, tá, pessoal, já travaram. Não se preocupem de me interromper se tiver alguma dúvida, tá? Eu vou começar a falar aqui e se precisar de me interromper, pode interromper. À medida que eu for mudando de tópico, eu dou uma parada aí para ver se tem alguma coisa no chat. Mas quem tiver com áudio aí pode destravar e perguntar. Pessoal, início de tudo, tá? Planejamento financeiro. Isso é um dever de casa de todo trader, tá? Acho que, cara, a gente atua no mercado financeiro. Você virar e falar que você atua no mercado financeiro, que você atua no day trade, que você opera dólar futuro, e você não ter um nível de planejamento financeiro pessoal, para mim, é a mesma coisa de ter personal trainer gordo. Sacou? Pô, é o dever de casa. Então, se não faz, começa ontem. Acabou a aula, já começa a montar uma planilhazinha ali e começar a organizar seus gastos, porque a gente está falando da nossa ferramenta de trabalho. Se não tiver dinheiro, não tem trade. Se não tiver dinheiro, não tem alavancagem. Se não tiver margem, não aumenta lote. Então não adianta achar que vai tradear por amor ou que alguém vai colocar dinheiro, porque não vai. E depender de dinheiro dos outros para operar no mercado é abrir a porta para histórias bem tristes aí que a gente já ouviu e já viu várias, tá? Vou nem entrar no mérito aqui, porque já aconteceram algumas coisas bem delicadas aí na WM por gente que capta dinheiro de outras pessoas para fazer oscilações no mercado, tentar alavancar o mercado. E aí, não vou nem entrar nesse mérito, mas, cara, no início é de vocês. Se começa a performar bem, quer seguir carreira de gestor, quer fazer gestão de recursos terceiros, ótimo. Segue nessa vida aí que o mercado financeiro é muito carente de bons profissionais e o número deve ter, no Brasil, por aí deve ter umas 800 gestoras cadastradas na CVM para 200 milhões de pessoas, é um caminho que tem espaço para crescer muito. Mas, pô, no começo, quando está aprendendo, o seu capital é aquilo que você consegue lidar com isso. E principalmente assim, é o seu capital uma parte que, se evaporar, não vai te machucar. Então, se organizem financeiramente. E aí eu falo do básico, tá? E eu vou explicar para vocês por que eu parto do básico quando a gente está falando sobre isso. Façam uma planilha mais simples possível. Hoje tem aplicativos para isso, aplicativos até que são ligados diretamente com a sua conta corrente. Então, já você passou o cartão de débito ali, ele já joga nessa planilha de gestão de risco, por aí vai, mas façam. Eu não gosto de aplicativo, por exemplo, porque eu acabo tendo que perder muito tempo para entender as funcionalidades. E menos é mais nesse sentido. É uma planilha de Excel com meus gastos grandes ali. Aluguel, IPTU, condomínio, alimentação, lazer, fralda, o que for. Tem uma lista ali de tudo que gasta, transporte, estacionamento, tudo, porque a gente precisa de ter uma noção de como que estão avançando os nossos gastos. Porque não adianta pegar os dados de inflação do Brasil, que hoje deve estar ali na casa dos 4%, e achar que a inflação geral do país é a mesma inflação sua. Então, se você precisa de fazer com que seu dinheiro renda a juros reais, ou seja, você precisa de uma rentabilidade
acima da inflação, ou seja, acima do que aumenta os seus gastos, não adianta você pegar como parâmetro o gasto nacional. Você tem que saber como é que estão avançando os seus gastos. Por quê? Tem pessoas que têm hábitos um pouco mais peculiares, então o cara gosta às vezes de tomar vinhos caros, cervejas caras, gosta de restaurantes caros, por aí vai. A escalada dos gastos dele mês a mês vai subir muito. Agora, as pessoas mais austeras, que é, almoçam em casa, compram tudo no supermercado, estuda preço, etc, etc, vai ter um nível de inflação mais baixo. Mas aqui, a gente está falando aí num grupo de, tem quase 20 pessoas aqui dentro, cada um tem o seu. Então, até em função de regionalidade, tem gente do Espírito Santo, tem gente de Brasília, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente de Minas. Aí, de cada país, o custo de vida é diferente e oscila de forma diferente. Então, você precisa de saber em que nível os seus gastos vão oscilando para que você consiga direcionar os seus investimentos para que eles rendam acima desse avanço de gasto de vocês. Senão, a conta nunca vai fechar. E você não vai ter bem definido ali objetivos claros de meta, de limite de perdas e por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto, antes mesmo de falar de planejamento, de falar onde alocar. E uma outra coisa que também é básico, que vocês têm que fazer até antes mesmo de, de preocupar mesmo com o mercado de renda variável e por aí vai, é, é definir um objetivo claro com relação ao que você quer no mercado de day trade. Porque algumas pessoas vão vir para o mercado de day trade, olhando para o mercado de day trade como uma profissão. Então, o cara quer operar no mercado, quer tirar o sustento da família em função das operações de day trade. Isso é uma forma de atuar. Outras pessoas já têm alguns investimentos e vão usar o day trade como uma tentativa de alavancar a rentabilidade do patrimônio de outros ativos que já têm. E aí são duas perspectivas bem diferentes e a gente tem que entender o que cada um quer. Obviamente, cada um tem que fazer esse exercício, até porque isso vai basear as metas, o quanto vai colocar e por aí vai. E além do cuidado com a vida financeira pessoal, gerir os gastos na casa, etc., eu sugiro que vocês sejam extremamente minuciosos com relação à gestão do dinheiro que vocês estão alocando como investimentos como um todo, mas principalmente com o investimento do day trade. Encarem o day trade como uma profissão, encarem o day trade como um negócio, porque ele é um negócio. A forma de pensar ele é a mesma de se você for abrir um restaurante, se você for abrir uma loja, se você for abrir uma empresa, o que for. Você vai alocar patrimônio, esse patrimônio vai ficar alocado ali, você vai ter custos, você tem custo de plataforma, você tem custo de corretagem, você vai ter que negociar com esse tipo de gente, você vai ter que negociar com corretoras, ver onde tem plataforma mais barata, ver onde tem um serviço melhor, ver onde tem corretagem mais barata ou tem um serviço melhor, e aí já fica um alerta que não necessariamente mais barato é melhor. A gente já viu muita história ruim, principalmente dessas corretoras que estão zerando corretagem, zerando plataforma para atrair cliente. Tomem cuidado com os serviços, tá? Porque eu não, cara, eu posso te falar pelo menos umas 10 ou 15 vezes que eu fiquei pendurado, é, posicionado, com plataforma travada ou sem roteamento com a corretora e pesado, assim, com possibilidade de 5 minutos às vezes ali representar uma perda bem significativa. E aí, se você não tem um acesso fácil à corretora, se você não tem acesso fácil à gestão de risco de quem está com a custódia do seu patrimônio, é desesperador. Talvez não desespera muito quando está pequeno, quando está com poucos contratos ali, que você sabe o limite de perda que você vai ter. Agora, à medida que a gente vai avançando, uma coisa vocês podem ter certeza, se o cara não está cobrando corretagem, ele vai ter que economizar de alguma forma, porque ele vai cortar uma fonte de receita da empresa dele de outra. Então você pode ter certeza, se ele cortou de um lado, ele vai cortar de outro. Então não esperem serviços bons de empresas que não estão te cobrando por isso. É uma lógica bem clara na minha cabeça que, pô, beleza, que é facilidade de profit quase de graça, ou profit barato. A gente já viu order fantasma aparecendo, a gente já viu cara que fez 1.500, 1.200 reais no dia e a corretora falou que não estava valendo, porque não estava com acesso
arroteamento, e aí esse dinheiro sumiu por aí. Então, abram o olho e mas façam a gestão desse dinheiro de forma apropriada, tá? Esse planejamento tem que estar dentro, porque se você ficar aí 15, 10 dias sem operar, o valor da plataforma vai vir do mesmo jeito. A gente tem alguns custos ali que vão se assimilar muito com os custos e com a gestão financeira de empresa. E, pô, eu já tive duas empresas e cuidava exatamente dessa área. Foi exatamente isso que me trouxe o mercado financeiro. Ter esse cuidado com o mercado, com o dinheiro, procurar formas de pegar um dinheiro que em tese está parado e fazer ele gerir mesmo que não fosse com a atividade principal da empresa. E aí eu fui enveredando para essas áreas aí, hoje eu tô onde eu tô, muito em função dessa inquietude de não aguentar ver dinheiro parado. Então, cuidem da vida pessoal de vocês, da organização financeira pessoal de vocês, porque sem isso não vai sobrar dinheiro para investir, e se não sobrar dinheiro para investir, não vai sobrar dinheiro para o day trade. Pessoas que já passaram por algumas lives, é, peraí pessoal, rapidinho. É, tô vendo no site aqui, no chat nosso aqui, tô vendo que tem gente que tá fora. Bom, parece que tem alguém que tá cadastrando agora, né? Enfim, vamos embora. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, porque tem algo que eu gosto da gente conversar a respeito, que é isso aqui, tá? Algumas pessoas que já passaram por algumas lives minhas já se depararam com essa piramidezinha. É algo que eu sugiro que vocês incorporem para a vida de vocês. Dentro daqueles materiais complementares que eu enviei na sexta-feira, tem até uma reportagem interessante, da Super Interessante, mas, com perdão do trocadilho aí, mas ela ficou bem completa em termos de CDBs, LCIs, LCAs, etc., que são os principais ativos aí de renda fixa. Então, o que que essa pirâmide aqui eu gosto de transmitir para vocês é o seguinte: antes mesmo de pensar aqui no pico, que é o day trade, vocês têm que ter como objetivo o conforto psicológico de estar travado, pelo menos aqui embaixo, com algum dinheiro que te dê segurança. E travado eu falo porque CDBs, LCIs, LCA são títulos de renda fixa. Para quem não sabe o que são títulos de renda fixa, eu não posso nem perder muito tempo aqui nisso, mas basicamente você está emprestando dinheiro para bancos, você está emprestando dinheiro para que bancos financiem as atividades deles e prestem para outras pessoas e por aí vai. Você tem títulos públicos que você está emprestando para o governo. E renda fixa quer dizer que no momento de contratação você já sabe qual vai ser a taxa de retorno daquele investimento, ou pelo menos o indicador que vai servir como referência para ajustar o seu patrimônio. Então, independente do que acontecer, se você tem um CDB que te paga 120% CDI, ele vai te pagar 120% CDI, independente de qual for o CDI do período. Se você tem um título público que te paga IPCA mais 5, independente de qual for o nível de inflação, ele vai te pagar IPCA mais 5%. Então, é o dinheiro da segurança. E ele é seguro porque CDBs, LCIs e LCAs são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, então até 1 milhão, sendo que se você espalhar 250 mil por até 4 corretores diferentes, ainda que os 4 bancos quebrem, você está 100% segurado. E títulos públicos, na realidade, você está lidando com o risco país, o risco de calote do governo, que em tese é o risco mais baixo que você vai ter dentro de uma economia. O que não é impossível, mas que é improvável, porque mesmo com a nossa situação econômica, com a nossa situação política, um calote hoje em dia parece algo impensável. Existem outros tipos de renda fixa, existe crédito privado, que até no momento são excelentes oportunidades para quem está buscando segurança, mas quer um pouquinho mais de rentabilidade, porque esses títulos de renda fixa já foram um paraíso durante muito tempo. Quando a gente tinha juros lá na casa dos 14, 15%, esses títulos pagavam algo em torno de 1% ao mês livre de risco. Então, era uma forma muito tranquila de alocar.
Quem quiser anotar aí já uma sugestão e quiser se inteirar mais sobre títulos públicos, títulos de renda fixa, por aí vai, procura um cara que chama Juliano Custódio. Ele tem uma asset da XP, que para mim é a que tem mais conteúdo bom disponível na internet. Acho que o site dele é o Quero Investir Agora, o queroinvestir.com, uma coisa assim, mas procura pelo nome dele que vocês vão achar o site dele. Ele é uma dessas assets de XP lá de Camboriú. Então, ele tem muito conteúdo sobre renda fixa, tem algumas ferramentas para calcular, comparar investimentos. Então, ele é bem completo o site dele. Para mim, desses que falam sobre renda fixa, título público, é o melhor, sim. Chama Juliano Custódio. Deixa eu até botar no chat aqui, que aí já fica salvo para quem quiser procurar depois. Eu tenho que botar depois. Depois eu anoto aí. Juliano Custódio eu mando lá. Juliano Custódio. Custódio. Beleza? É, eu acho que eu quero investir agora. Eu vou achar esse site, eu mando para vocês aí no grupo, pode ficar tranquilo. Então, com relação à renda fixa, aí se vocês forem pegar alguns caras, alguns planejadores financeiros pessoais, dos mais conhecidos aí, talvez o Gustavo Cerbasi e o Thiago Nigro, por exemplo. Thiago Nigro, vocês devem conhecer ele pelo Primo Rico. Um cara que está bem famosinho aí, era um ex-assessor de investimento. Mas em linhas gerais, o que eles vão falar é que vocês precisam de ter pelo menos 12 vezes o seu custo de vida mensal alocado em renda fixa, tá? Que é o dinheiro da segurança, é o dinheiro se você for demitido, você tem esse tempo para tentar se colocar no mercado de trabalho sem ter que vender algum ativo, sem ter que vender uma casa, sem ter que vender um carro, ou algo do tipo, ou diminuir o seu padrão de consumo. Então, quem não tem alocado esse dinheiro ainda, 12 vezes seu custo mensal, principalmente quem não sabe nem quanto é 12 vezes seu custo de vida mensal, porque nunca fez uma planilha de organização financeira, faça isso e traça isso como meta. Lógico, você precisa de tirar esse dinheiro amanhã, mas se você ainda não fez isso, tenha isso como objetivo e coloque isso como uma prioridade, tá, pessoal? Antes de querer trocar de carro, antes de querer de ir lá conhecer o Mickey, troque isso aí e até ter essa segurança, eu sugiro vocês postergarem ao máximo aí o que for supérfluo. Então, um primeiro ponto que é simples. Calcula aí 12 vezes quanto você gasta. Eu gasto 5 mil reais por mês. Então, multiplica por 12, 60 mil. Tá, não tem 60 mil para colocar amanhã. Beleza, então quanto tempo? Em 3 anos? Então divide por 3 anos e coloca como meta ali se pagar todo mês antes para alocar esse dinheiro para tentar ter um pouco de tranquilidade com relação a planejamentos futuros. Quando conseguir fazer isso, você consegue subir um degrau nessa pirâmide, que é começar a ter um pouco mais de risco, que eu chamo de renda variável passiva, que na realidade é colocar em fundos de investimento ou terceirizar a gestão do seu dinheiro. O que você está fazendo é colocando esse dinheiro na mão de um gestor que tem lá sua equipe de análise, tem sua equipe de traders e por aí vai, e os caras vão fazer a alocação por você. Então, não é a maior rentabilidade do mundo, mas hoje em dia rende muito mais do que esse tipo de renda fixa. E se você quer ter um ganhozinho a mais hoje em dia, com esse mercado de hoje, com Selic a 6,5 e com projeções de corte de Selic, é a saída que as pessoas têm que ter se não quiserem ficar tomando decisões em termos de renda variável por conta própria, que seria o próximo degrau, que é a renda variável ativa, que é você comprar ou vender ações por conta própria, seja visando longo prazo, fazendo uma posição, montando uma carteira, seja fazendo um swing trade ali de algumas semanas, máximo um mês. Então, a diferença é que aqui em cima, na renda variável ativa, quem está tomando a decisão de compra e venda, qual ativo comprar, qual ativo vender, por quanto tempo ficar, são vocês. Eu acho muito difícil, tá, pessoal, ser eficiente montando essas carteiras aí de longo prazo, que sejam carteiras de dividendos e por aí vai, porque pessoa física no Brasil, pelo fato da gente ter uma bolsa só, paga custos muito altos. Então, custo de corretagem, emolumentos, operar na bolsa ainda é caro quando a gente compara com esses custos, quando a gente está colocando num fundo de investimento que o cara vai estar montando uma carteira de bilhões ali,
o cara vai diversificar tranquilamente, o cara vai comprar elementos de proteção, vai fazer um hedge no câmbio, vai fazer um hedge no índice futuro. Então ele vai ficar muito mais protegido do que você simplesmente comprar ou vender ativos de forma indiscriminada. Normalmente os caras que ficam tentando bater nessa tecla são, a gente sabe quem são, né? Esses famosinhos aí de internet que ficam falando de longo prazo, longo prazo, longo prazo, que no curto prazo o pessoal só se ferra e por aí vai. É muito cômodo falar isso quando você está na Europa, quando você está nos Estados Unidos, que você não tem um cenário político que gere tanto escândalo quanto aqui. Se tratando de Brasil, se você não tiver uma estratégia bem definida ali, e principalmente a gestão de risco muito ativa, o Vale Invest vai te levar para o buraco, tá? Independente do que alguns caras que gostam de sentar no ar-condicionado e ficar rotando ação para comprar ou vender sem critério, só porque viu os números legais ali. Eu, sinceramente, eu prefiro não falar nomes, mas é um bando de... O Alisson até postou outro negócio outro dia que eu achei bem interessante, que é da arquibancada é bem legal, agora descer lá e fazer, não faz. Entendeu? Acho que é bem por aí. Ficar falando disso, pô, um cara que me manda comprar algum ativo e não me manda estopar, fala que isso aqui é de longo prazo, então se cair você compra mais, isso aí para mim é um cara que tá achando que ele é o Warren Buffett e ele não tá no Brasil, ele tá no Brasil, acho que eles esquecem disso. Lá fora, beleza, a chance de acontecer 1/10 do que acontece aqui em termos de Joesley, em termos de Dilma, em termos de Maranhão, eu vejo de outra forma. E aí, pessoal, depois que vocês já tiverem planejamento bem mais detalhado possível com relação aos investimentos de vocês, consiga alocar tudo de uma forma que faça sentido dentro dessa linha, aí sim vocês separem alguma parte para colocar no day trade que seja uma parte pequena em relação aos outros investimentos que a gente tem. Eu não sugiro as pessoas colocarem ali nada acima de 15%, eu sugiro até menos. Dependendo de mim, eu falaria algo em 10 a 5% no máximo em alocação em day trade. Por que isso, pessoal? Porque a gente tem uma alavancagem muito grande no day trade. A gente tem uma alavancagem aí de, dependendo da corretora, 25 vezes, 40 vezes. Então você não precisa de muito dinheiro nessa parte de cima para fazer com que o resto dos seus investimentos tenham um impacto marginal adequado. Porque se você for olhar a renda fixa hoje, você vai tirar ali, tiver uma carteira muito boa ali, você vai tirar algo em torno de 8%, 7% ao ano, tirando impostos. Isso estou considerando a inflação. Mas ainda assim, acho que nominal um 7, 8. Um fundo de investimento, se ele performar muito bem no ano, ele vai performar uns 20%. Vai seguir ali mais ou menos que a bolsa está oscilando, principalmente porque os fundos brasileiros hoje estão entubados até o talo de ações brasileiras. Então eles vão praticamente oscilar em linha com o que está oscilando a bolsa. Então vamos botar aí entre 15% e 20%, considerando que o outro fundo vai performar mal. Operando por conta própria, se você for muito bom, talvez ali você consiga girar em torno de, vamos ver, um cara muito bom aí, 25% ao mês, 25% ao ano, sendo muito bom na renda variável. Então, eu acho difícil a gente olhar para rentabilidades muito maiores que isso. Agora, no day trade, a parcela do day trade dada a alavancagem, e eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu utilizo para definição de meta e regras de avanço de lote daqui a pouquinho, a gente está falando de rentabilidades ali de 50% ao mês, 35% ao mês, 25% ao mês, em função da alavancagem. Agora, antes de ficar achando que vai ficar rico amanhã, ou acha que vai fazer o curso sexta-feira e segunda-feira já vai sair arrancando dinheiro do mercado, isso é uma possibilidade para frente, é uma possibilidade para trás, porque o risco que a gente está no day trade ali é de perder 100%. Então é por isso que a gente busca rentabilidades altas, a gente usa da alavancagem e a gente assume riscos condizentes com isso. E é por isso que tem que ser uma fatia do patrimônio pequena, não pode ser dinheiro da sua vida sendo colocado no day trade. Porque ali você está arriscando ir a zero. Então,
façam o planejamento de vocês, organizem a vida financeira de vocês de forma adequada e tentem colocar dentro dessas caixinhas aí questões aí, valores que fiquem e sejam condizentes com o nível de risco que está sendo assumido em cada uma delas. Até para vocês terem em mente o seguinte: o que eu faço hoje? E aí, questão pessoal. Eu sei exatamente quando rende minha renda fixa, eu sei exatamente quando rende minha renda variável, e eu sei exatamente qual a fatia do day trade eu coloco em risco. O que eu faço? Eu pego ali normalmente entre 30% e 40% da rentabilidade dos meus dois investimentos, da minha renda variável, da minha renda fixa, por aí vai, e coloco ele como limite de perda para minhas operações day trade. Então fica simples para mim fazer isso. Eu sei que se eu tiver um mês muito ruim e tomar um prejuízo, ele vai comprometer uma fatia do que rendeu o resto dos meus investimentos. Isso me dá uma tranquilidade de não hesitar, de executar o meu plano de forma adequada. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí fazendo uma barulheira danada, se puder travar, seria bom, tá? Então eu uso a rentabilidade dos meus outros patrimônios como uma forma de definir o meu limite de risco, de definir até onde eu posso ir no mês, sem dilapidar patrimônio, sem correr o risco de perder minha ferramenta de trabalho e principalmente mantendo meu padrão de vida, mantendo a minha saúde financeira sem muitas dificuldades. Então essa tabelinha eu vou mandar para vocês também no grupo, mas é algo que, se não está organizado dessa maneira ainda, comece a se organizar. E assim, não, mas eu não comecei, vai demorar muito. Cara, começa, quanto antes começar, melhor, porque a gente está falando de juros sobre juros, tá? Então, essa curva é extremamente ascendente, ela é exponencial, porque juros sobre juros, ela não vai ser linear. Se você começar logo, rapidinho, você já entra na parte exponencial da curva e, e começa a andar mais firme. Então, cara, começa amanhã. Isso sim, eu acho que vocês deveriam ter ansiedade para fazer. Organizar a vida financeira e traçar objetivos de investimentos visando ter uma saúde para fomentar suas operações day trade. Eu não sei se eu mandei no privado para alguém. Eu estou com medo de ter mandado no privado, mas é Juliano Custódio. Eu vi alguém falando custódia. Aí eu escrevi custódia. Mas é o nome dele. Tá. E eu estou mandando só o Danilo, meu Deus. Enfim. Rafa, tá vindo direto para mim. Do lado do nome, ele tá escrito privately, ali você coloca para everyone. Tem que desmarcar aqui. Eu tô... Agora foi. Caramba, tô mandando pro Danilo aqui. Aí, cara. Pronto. Aí, agora foi. Juliano Custódio. Palmas para ele. Vamos lá, galera. Então, acho que é uma coisa que vocês deveriam pensar e pensar o quanto antes essa forma de organização financeira. E por que isso, pessoal? Tem muita gente, assim, vai por mim, quantas vezes eu já tive que discutir isso em churrasco, amigo meu, vocês não têm ideia, essa definição de metas para o day trade, e eu acredito também que algumas pessoas já viram essa planilha, mas eu tenho que conversar com elas sobre vocês, que é isso aqui, ó. Eu tenho inúmeros amigos que são assessores de investimento, que trabalham com assessoria de investimento, alguns que são gestores, ainda que pequenos, mas essa planilha ela pode parecer surreal, cara, mas não é, tá? E a gente vai explicar beabá dela, como é que ela é feita, porque ela é bem simples, tá? Não tem nenhum cálculo difícil, não tem nada que ninguém conseguiria fazer por conta própria. O principal nessa planilha aqui, pessoal, são duas coisas. Primeiro, você ter consciência de que você não precisa de alocar muito dinheiro para começar a aprender a operar, tá? A gente está lidando ali com um saldo inicial de R$ 1.000. E segundo, a gente tirar da cabeça essa ânsia principalmente os que já operam, de achar que tem que ficar fazendo trades maravilhosos, trades de livro, para fazer muito dinheiro no mercado. Em nenhuma parte dessa coluna de cá, ó,
vocês vão precisar de fazer mais que 5 pontos por dia. É claro que aqui está no bruto, até porque o líquido varia de cada um, vai variar em termos de corretora que opera e por aí vai, mas em nenhuma ocasião aqui você precisa de fazer mais que 5 pontos. Aí eu falando Rafael, opero tendo como meta diária algo em torno de 4,5, 6 pontos por dia. E eu sugiro que vocês façam isso todos os dias. Tem vezes, obviamente, que um trade extrapola isso. Ou que eu já fiz parte disso no trade e o outro já vai extrapolar. Mas tentem no começo ser bem austero com relação a isso. Bateu meta, para. Bateu meta, para. Bateu meta, para. Bateu meta, para. Até vocês se acostumarem a fazer dinheiro. Acostumar a sair para frente no dia. Acostumar a bater meta semanas. Fechar um mês com meta batida. Até lá, pessoal, não adianta ficar querendo fazer... Tem gente que parece que entra no trade, o cara acha que vai entrar e aí toda vez que ele entra o mercado vai andar 200 pontos, vai andar 100 pontos. Não é assim, gente. Às vezes, realmente, a gente vai estar posicionado em trades que vão sangrar e vão embora, mas você não pode entrar com essa cabeça todos os dias em todos os trades. Não é por aí. É muito bom, é bom pra caralho quando acontece. Pô, já fiz trades aí que já fiquei 2 horas posicionado, 3 horas posicionado, só sangrando, descendo o stop gain. Pô, falar que não é gostoso, mas não é todo dia que isso acontece. E isso não pode ser a meta do dia. Então, é ter calma. Essa planilha está organizada da seguinte forma. Uma pessoa que é o que o padrão na WM entra. A pessoa entra lá com uns R$ 1.000 a R$ 2.000. Por que isso, pessoal? A gente sugere que tenha pelo menos R$ 1.000 para cada contrato de mini dólar que for usar. Então, se a gente está falando de R$ 1.000 aqui, a gente está começando com R$ 1.000. O único patamar que vai quebrar essa sequência aqui de 1.500, porque não tem jeito de se operar com um contrato e meio. Mas ainda assim, R$ 1.500 ainda vamos dizer, ainda é tranquilo de você operar 2, até porque os 500 que você tomou ali para aumentar foram do mercado, se você seguir como caminho essa planilha. E aí, a gente está falando da meta mensal aqui de R$ 500. Você está falando de retorno de 50% sobre o patrimônio alocado em um mês. É muita coisa. A gente acabou de ver uma linha ali que um gestor de fundo normalmente vai entregar ali, se ele entregar muito, 20% ao ano. E olha lá, ao ano. A gente está falando de 50% ao mês de rentabilidade. Então é ter cuidado, porque não precisa de muitos pontos, não precisa de muita coisa. Então, a gente está falando aqui de 50. Se você for para um patamar aí ainda agressivo, mas 25%, a gente cai aquelas metas ali para nem 4 direito, tá? É claro que a gente tem que adequar o tamanho de lotes ali do lado, mas é muito puxado, pessoal. Acho que e não é nada fora de padrão, porque de todas as estratégias que vocês forem aprender ao longo desse curso, elas vão dar 2,5 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Não tem quer dizer, tem algumas operações scalp que vocês vão ver, principalmente nas aulas do Pedro, alguns scalp em termos de pontos relevantes, mas a maioria dos trades que vão ser submetidos, a maioria das estratégias que vocês forem ser submetidos, vão dar praticamente essa meta aí em 1, 2 operações no máximo. Então é ter calma, é controlar a ansiedade, é compreender o objetivo do curso, que o objetivo do curso é, primeiro, colocar todo mundo falando a mesma língua, é colocar todo mundo compreendendo as questões básicas do mercado que vocês estão se predispondo a atuar. Depois que tiver todo mundo na mesma língua, a gente vai começar a traçar estratégias, visando no último dia, na sexta-feira, desenvolver um plano operacional. O que envolve o plano operacional? Ele envolve o seu planejamento financeiro, as suas metas, seus limites de perdas, número máximo de operações, quais janelas operacionais você vai utilizar e quais estratégias você vai utilizar. Isso é um plano operacional. Se você seguir o seu plano operacional, cara, dificilmente você vai abrir janela para perdas muito grandes. Porque você traçou o plano. Ele tem que fazer algum sentido do ponto de vista matemático financeiro. Agora, o difícil é, a pessoa segue o plano
e não a pessoa formula um plano, escreve um plano, monta o plano e chega na segunda-feira e faz coisas completamente diferentes daquilo que estava descrito ali. E o que para mim é onde trava o desenvolvimento da maioria das pessoas que já passaram pelo nosso educacional é isso aqui, ó, meta diária, R$ 41,60 com um contrato do mínimo. Aí o cara tem a brilhante ideia de pensar o seguinte: fiz R$ 41, beleza. Se eu for almoçar 25, se eu for jantar mais 25, 50, acabou meu dinheiro. E a ideia não é essa. Ninguém vai fazer dinheiro no mercado financeiro operando com 1, 2, 3. Ninguém vai fazer dinheiro no mercado aqui, pessoal. Ninguém vai se sustentar fazendo dinheiro com isso aqui. Ninguém. 5 também é bem. Você já começa a ver um financeiro mais legal, mas ainda assim é algo que não vai te dar uma independência ainda. A coisa começa a ficar um pouco mais séria depois que você passa dos 5 contratos ali, a coisa começa a ficar um pouco mais relevante, os valores já vão ficando um pouco mais expressivos. Mas até lá, pessoal, o trabalho de vocês é ver em que grau vocês conseguem, primeiro, ver a assertividade e a eficiência do seu plano operacional. Segundo, ver em que medida você consegue ser bom executor do seu plano operacional. Porque o plano pode ser muito lindo no papel, ele pode fazer sentido financeiro completo no papel. Agora, se você não for um bom executor, não vai adiantar de nada. Então, até você chegar ali uns 5 contratos, 10 contratos, é aprender a operar, é aprender a executar o plano, é aprender a reavaliar o plano, é aprender a tomar as atitudes corretivas necessárias para que o plano continue fazendo sentido no longo prazo, é se acostumar com o financeiro, é passar de fazer R$ 40 todo dia para R$ 60 todo dia, depois R$ 90 todo dia, para depois estar fazendo 200 por dia. Porque o cara que faz 40 no dia, depois ele pula para tentar fazer 200, é muito gostoso esse aumento. Agora, para trás, ele começa a não querer estopar. Então, acostumar com o financeiro, a gente não precisa de treinar vocês para ganhar. Ganhar todo mundo gosta, ganhar todo mundo fica feliz. Vocês têm que começar a aprender a parar quando está para trás e ter limites de perdas bem definidos. Começar a ficar, acostumar a fechar um mês para frente, fechar dias para frente. Porque a gente está falando aqui, meta mensal, R$ 500. Meta semanal é a mensal dividido por 3, ela não é dividida por 4. A gente não parte do pressuposto que uma pessoa que está começando vai bater meta todas as 4 semanas do mês. E a meta diária, a gente está pegando a meta mensal e dividindo por 12. Porque se o mês tiver 20 dias úteis, a gente não parte do pressuposto que a pessoa que está começando vai bater meta os 20 dias úteis. A gente sabe que isso não é realidade. Então a gente vai contar com alguns dias que vocês vão ficar para trás, a gente vai contar alguns dias que vocês vão ficar pouco para frente, mas sem bater meta. Então não é demérito nenhum. Tem gente que parece que tá ruim. Cara, pô, velho, tô com 1,5 hoje. Cara, tá bom, você tá na frente de 90% das pessoas que ficaram para trás no dia. Tô 2,5 hoje, meia meta quase. Cara, tá bom. Acostuma a ficar para frente, fica um dia para frente, fica outro dia para frente, 2,5, depois mais 2,5, depois 4 pontos, depois mais 5 pontos, depois mais 4 pontos, depois mais 3 pontos. Acostuma a somar. O cara que tá o cara é muito engraçado isso. O cara tá insatisfeito com 2,5 pontos para frente. Aí você vai na mesa dele daí 40 minutos depois, ele tá 3 pontos para trás e operando. Pô, velho, 2,5 o cara não queria parar. Agora 3,5 ele tá igual um leão na frente do computador. Sacou? Pô, é ter calma. Quem faz isso é porque está olhando o financeiro antes de entrar num estado mental em que você consegue olhar o operacional e não o financeiro. Lógico, tem gente que está ansioso mais uma vez. E é isso que eu falo, a ansiedade vai fazer com que o avanço de vocês fique retardado. Isso eu estou falando porque eu passei muito por isso. Quando eu entrei na WM, eu tinha vários dias que eu fazia 15 pontos, 18 pontos, 20 pontos. Aí o Pedrinho passava na minha mesa e eu ainda estava operando. E ele falava exatamente isso que eu estou falando com vocês, e muitas vezes eu dava de ombro. Aí na hora que eu via, voltava para o zero, ou vinha para o negativo. Por quê? Cara, põe o dinheiro no bolso. Às vezes você faz o dinheiro ali que é 3 dias de sequência. Pô, eu tava falando com os caras aí.
Que dia que foi? Foi quinta-feira. Pô, tava vendido no 51, fiz mais venda a 44, o mercado foi no 33. Velho, é o dinheiro do mês ali, entendeu? Aí, pô, aí o pessoal ainda me perguntou na sala, porque tava chegando, deu o trade da venda da Petax, que é um trade que vocês vão aprender. Dentro desse trade da venda da Petax, deu para aumentar a mão perdendo o piso da Petax, e ainda chegou na variação de 1% no 27, que é onde deveria fazer uma compra. Então, o pessoal ainda me perguntou, pô, você vai virar a mão? Cara, não. Eu acabei de fazer 20 pontos praticamente em linha reta. Tipo, por mais que seja dentro do meu plano virar a mão ali, tem que acostumar a ficar para frente, botar o dinheiro, sabe? Tirar a cabeça da água ali. Operar é gostoso? É. Sentir essa. É, sentir essa, essa adrenalina, sentir essa vontade de ganhar, essa euforia é muito bom e nosso corpo acaba ficando viciado nisso, ainda que de forma inconsciente. Agora a gente não está aqui para ficar jogando, a gente está aqui para fazer dinheiro, a gente está aqui para olhar como uma profissão. Quer jogar? Vai para o cassino. Jogos bem mais interessantes, bebidas de graça, lugar bonito. Quer jogar? Pô, bota um PlayStation, vai jogar um FIFA, vai jogar um futebol. Pô, entendeu? Tem outros lugares e coisas muito mais divertidas para fazer jogando do que ficar vendo uma barrinha subindo e descendo o preço ali, cara. Porque a gente está aqui para acostumar a fazer dinheiro no longo prazo. E a gente não pode pensar no longo prazo sem ver que antes de chegar no longo prazo tem a fase de não errar, de ser austero, de controlar os ímpetos. E eu não estou falando para vocês aí no começo, durante essa fase aqui, bater meta e sair e pescar, e tomar sol, e dormir. Por quê? No começo, e eu parto do pressuposto que a maioria de vocês está começando, bateu meta na conta real, para a conta real e vai para o simulador. Para que isso? Para que vocês comecem a gerar estatística das estratégias que vocês usam e comecem a colocar na planilha lá, alimentar ela de estatísticas. Porque tem estatísticas favoráveis, tanto de assertividade quanto de payoff, que vai fazer com que vocês não hesitem, que vai fazer com que vocês tenham confiança nas operações, que vai fazer com que vocês stopem quando aquilo que você espera que aconteça não aconteça, porque você pensa em todas as outras vezes que deu certo e você não vai fazer com que uma vez só faça com que dê errado. Então, do início, bater o metro na conta real, vai para o simulador e continua tempo de tela, tempo de tela, tempo de tela. O que vocês precisam de ter nessa primeira fase em amarelo aí, é começar a fazer uma gordura com o dinheiro do mercado, começar a ir para frente, começar a ver dinheiro que não é o dinheiro que você colocou, então já é um dinheiro que você é, tirou do mercado e isso dá um certo conforto emocional de que se vier para trás, você não está perdendo o dinheiro que você trabalhou para fazer. Claro que trabalhou porque você operou, mas eu falo o dinheiro que você alocou como investimento inicial. Você não está arriscando mais, então isso dá um conforto de continuar executando. Então, no início, é ganhar tempo de tela para que isso fique mais masterizado, que você consiga fazer isso sem falhas. E não ficar, obviamente, pô, fiz R$ 41. Cara, beleza, R$ 41. Dificilmente vai fazer pagar sua plataforma, fazer isso todos os dias. Então, no início acostumar com o jogo, acostumar a ficar para frente, controlar o psicológico, levantar a estatística, ganhar tempo de tela e ir adequando o plano ao que você consegue fazer, aos horários em que você é mais assertivo, os horários que você tem mais afinidade, porque não adianta. Tem pessoas que se dão muito bem de 9 às 10, onde o mercado está muito rápido, o mercado oscila forte. E tem pessoas que vão começar a se dar bem quando o mercado já fica mais tático, mais estratégico, sem uma oscilação muito forte, mais lento, mais cadenciado. Então, isso é de perfil. E a única forma de você ver onde você é mais assertivo, onde você é menos assertivo, é gerenciando suas posições, gerenciando suas estratégias. Então, no início fazer dinheiro, fazer um colchão de gordura ali, ganhar tempo de tela e calejar o seu plano para que ele fique bom. E vocês não precisam ter pressa, pessoal, por causa dessa outra aba aqui que eu gosto de falar muito com as pessoas. A importância do buying power, porque, como eu disse no começo, dinheiro é a nossa ferramenta de trabalho. Então, se você perde a ferramenta de trabalho que você tem,
você vai ficando com o potencial de fazer mais dinheiro reduzido. Imagina um cara que começou aqui com uns R$ 1.000 e já perdeu 10% do patrimônio dele. Só para ele voltar a ter os R$ 1.000, ele vai ter que fazer 11% de retorno sobre o que sobrou. Ou seja, o cara perdeu 10% do capital e ele vai ter que fazer com que o que sobrou 11% do capital que ele perdeu. Se a gente vai avançando aqui, ó, 30% de perdas, que muita gente acha que não é nada, né? Tipo, botei R$ 1.000 aqui, perdi 150 hoje, perdi 150 amanhã. Não é muita coisa. É muita coisa, é 30% do seu patrimônio. Só para você voltar para os 1.000, você vai ter que fazer render 42,8% o que sobrou. Então não tenha pressa para ir para a conta real. Não tenha pressa para dar dinheiro para o mercado. Porque do outro lado, na ponta contrária, vai estar gente louco para pegar esse dinheiro. Eu adoro ver gente despreparada no mercado porque é dinheiro disponível. Para mim vai ser o cara que vai estar na contraparte perdendo a grana, porque é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar no day trade, outra pessoa vai ter que perder. Não tem jeito. Para eu comprar, alguém vendeu. E se você chegar no patamar aqui de perder 50% do seu patrimônio, só para você voltar para o 0 a 0, você tem que fazer o seu patrimônio dobrar. Aqui, nesse 50%, para mim, você já quebrou essa primeira conta, tá? Muito difícil você voltar ao patamar. Se eu tivesse que apostar com o cara que está aqui, ó, apostar dinheiro igual a aposta esportiva mesmo, eu aposto que o cara vai a 0 antes de voltar aos 1.000, nessa conta específica. A não ser que ele bote mais 500, aí é outra história. Mas se ele continuar com os 500 que sobrou, eu acho mais provável dele ir a 0 do que ele voltar aos 1.000. Então, para mim, um aluno que chega nesse patamar aqui, ele já quebrou a primeira conta. Então não tenham pressa, tá? Não tenham pressa com relação a isso. E um outro ponto que eu acho que é primordial para a gente ter essa questão financeira e ter isso bem arraigado é o seguinte: do seu planejamento financeiro, você pensa assim, imagine que você fosse abrir um restaurante. Você vai falar, pô, eu vou botar aqui R$ 50.000, porque eu preciso de alugar a loja, eu preciso de contratar alguns funcionários, eu preciso de ter um dinheiro em caixa, eu preciso de comprar insumos, eu preciso de comprar alguns equipamentos, beleza. R$ 50.000. É pouco, mas eu vou começar com R$ 50.000 com uma lanchonetezinha. Beleza. Quanto de prejuízo eu vou aceitar se ela não performar bem? Então, digamos que eu botei os 50.000 iniciais e tolero colocar mais 25.000 para tentar acudir ou tentar tomar uma ação corretiva. Então, eu já determinei que R$ 75.000 eu tenho disposição de fazer com que aquela loja ali dê certo. Você, como trader, tem que fazer o mesmo. Então, digamos que você fala comigo assim, eu tenho R$ 10.000 para tentar virar trader. Então, eu tenho R$ 10.000 para tentar ser um day trader e ver se eu consigo viver de trade, ver como é que isso vai ser. Não necessariamente você precisa pegar esses R$ 10.000 e jogar de margem numa corretora para começar a operar esses R$ 10.000. Por que eu falo isso? Já passou pela nossa sala um cara que fez exatamente isso. Ele pegou, ele falou que ele podia perder até R$ 50.000 e em 2 semanas ele torrou R$ 15.000. Ele torrou 10.000 na primeira e na segunda semana ele já torrou mais 5. Eu não sei para vocês, mas para mim é triste ver um cara que está começando a torrar R$ 15.000 sem aprender nada. Se você falar comigo que você vai pegar R$ 15.000 e vai pegar a mentoria do cara mais foda para o cara te ensinar o que ele sabe, pode ser que seja um bom investimento. Daqui a um ano você já está com esse dinheiro de volta. Agora, você não sabe nada de day trade, vai pegar R$ 15.000, vai jogar no mercado, vai torrar, e o mercado não vai te ensinar nada, ele só vai te ensinar que você estava errado nas compras e nas vendas que você fez. Para mim é uma tristeza sem fim, porque eu sei de muita gente que mudaria de vida com esses R$ 15.000 aí, que passa fome e por aí vai. Então, tem R$ 10.000 para colocar? Cara, coloca um, coloca dois e vai tentar operar. Se der errado, perder os R$ 2.000, perder os R$ 1.000, pelo menos você tem uma base estatística, você consegue olhar para trás e falar, pô, o meu problema está aqui, ó, eu não consigo
eu não compreendi bem a leitura de fluxo de ordens. Então, eu ainda tenho mais R$ 8.000 para eu tentar melhorar isso, seja pagando um curso, seja fazendo um curso de fluxo de ordens, seja comprando um livro, alguma coisa nesse sentido. Meu problema foi que eu não consigo entender como é que os fundamentos interferem na cotação dos preços. Então, beleza, compra um livro sobre fundamentos, vai estudar fundamentos. Meu problema é que eu não entendo, não consigo marcar pontos gráficos para eu conseguir identificar tendência e por aí vai. Cara, existem inúmeros cursos de análise gráfica, existem vários livros de análise gráfica que você consegue melhorar. Ou o meu problema é puramente disciplina. Eu entendo o fluxo, eu entendo a análise gráfica, eu entendo o fluxo de ordens, eu entendo as estratégias, mas quando eu ganho pouco, quando eu perco, eu não aceito estopar e eu não consigo controlar isso. Então, pega esse dinheiro e paga umas sessões com psicólogo, que não é demérito nenhum para ninguém não ter a cabeça ajustada para o mercado de renda variável, principalmente no mercado de day trade. Ninguém aqui foi treinado para isso. Seja na faculdade, seja no colégio, seja em lugar nenhum. Algumas pessoas têm esse apetite a risco é, inerente, já se desenvolveu isso por outros aspectos da vida. Eu acredito que para mim, pessoalmente, facilitou muito porque eu pratiquei esporte a minha vida inteira, joguei futebol a minha vida inteira, então eu aprendi a perder muito rápido, aprendi a ter humildade de reconhecer falhas muito rápido e, saber parar perdendo pouco também muito rápido. Então, pô, tá perdendo de 2-0 ali, adianta igual um louco tomar 5-6? Cara, eu não gosto. E isso eu acabei trazendo isso pro mercado. Agora tem gente que não desenvolveu essas habilidades, então não custa, em vez de torrar o dinheiro no mercado, que o mercado não vai te ensinar nada, procurar auxílio psicológico e ir com partes. Então, essa parte de ir dosando o dinheiro aos poucos é muito importante, tá, pessoal? Não vai com muita sede ao pote, não vai botando, eu vou botar 10 mil aqui, já vou operar com 10 contratos porque eu posso. Cara, beleza, você pode, mas tenta avançar por méritos, tenta avançar porque você está conseguindo executar bem seu trade plan, que é muito mais sustentável no longo prazo do que ficar botando dinheiro só porque tem dinheiro. E a gente já teve, já passaram pela WM pessoas que tinham muito dinheiro e perde um pouco desse feeling de que, pô, não é porque você tem dinheiro que você precisa torrar seu dinheiro. Vai fazer alguma coisa mais interessante com ele do que simplesmente torrar no mercado financeiro só porque você pode fazer dinheiro. Aquela coisa, pô, a faculdade é a mesma para você que está operando com 1, com 2, com 5, com 10. O aprendizado é o mesmo. Então, você decide pagar caro ou decide pagar barato, para estar errado e para aprender. Então, optem por pagar barato para aprender enquanto está com pouco dinheiro. E não façam loucuras, tá? Outro dia até saiu aí o cara da Bank Rio lá que perdeu o dinheiro de muita gente aí e suicidou no Rio de Janeiro. Fez loucura, né? Pegou o dinheiro dos outros, tentou alavancar em coisas que as pessoas não estavam, desviou dinheiro que era para renda fixa, para operações, uma série de cagadas. Mas o fim é esse, chega num ponto que não consegue voltar mais. Então, acho que a mensagem de planejamento financeiro acho que é mais essa. E, pessoal, muita gente que chega até a gente chega da seguinte forma: aprendi análise gráfica, perdi dinheiro. Comecei a operar índice, perdi dinheiro. E aí elas perguntam duas coisas: por que a gente analisa fluxo? Por que a gente analisa dólar? Cara, porque é o ativo mais técnico com liquidez que a gente pode achar no mercado. Eu estava até, quando o Alisson veio aqui em BH, a gente foi até convidado aí lá no curso dele. No curso dele, o professor Lantiane Cabral, para quem não conhece, é um bom cara para vocês seguirem nas redes sociais. Um cara que tem um conhecimento fora do comum, tá, Alexandre Cabral? O cara tem muita vivência de dólar, principalmente. Dá aula para o IMEC, dá aula para a FGV e por aí vai. E ele estava dando uma aula sobre essas particularidades mesmo de dólar e mostrando que o mercado de dólar futuro do Brasil, negociado aqui, é o sexto mercado mais líquido do mundo. Mais liquidez do mundo. Então, quando a gente está falando de
tentar encontrar um ativo para a gente operar, a gente precisa de liquidez, ou seja, conseguir entrar e sair em todos os níveis de preço, independente do tamanho da mão que estiver operando. E aí o Pedrinho pode falar por mim, o tamanho que eu já vi ele operando do meu lado. Ele precisava de liquidez em todos os níveis de preço para sair. A gente precisa que o mercado seja volátil, a gente precisa que o mercado tenha um determinado nível de oscilações, porque se ficar o dia inteiro de 3.870 com 3.872, 3.870, 3.872, não vai dar oportunidade para ninguém. E a gente precisa que as pessoas tenham interesse de estar negociando, tenham necessidade de estar negociando esse ativo todos os dias. Porque uma ação, por exemplo, nem todos os dias os caras precisam de operar Bradesco, por exemplo. Nem todos os dias os caras precisam de operar CSN, por exemplo. Então vai ter vários dias que o mercado vai ficar uma bosta para esses determinados ativos. Alguns dias vai ser bom, se tiver algum cara montando posição, desmontando posição, se tiver alguma notícia impactante, por aí vai, beleza, vai oscilar bem. Agora, vários dias não vai oscilar nada, porque não tem interesse nenhum. CEMIG, a gente tinha um cara que operava ações lá que ele adorava. Várias vezes o CEMIG ficava parado ali, oscilando de 6 centavos para cima, 6 centavos para baixo durante horas. Ele ficava fazendo o caixotezinho dele lá. Eu cortaria meus pulsos, porque eu não gosto de mercado assim. Então a gente usa o dólar pela liquidez, pelo interesse e pelas oscilações que ele costuma ter. A gente fala que ele é técnico porque fica muito clara as janelas operacionais em que ele atua. E as estratégias que a gente vai passar para vocês ao longo dessa semana vão bater muito em cima dessas janelas operacionais. Uma coisa é o dólar oscilando de 9 às 10 da manhã, que é no momento ali que os fundos de hedge e quem precisa travar algum tipo de posição está montando suas posições. Então é um horário que funciona de uma determinada forma. Começa ali 10 horas da manhã, já sai a primeira prévia de Petax, então o mercado já começa a funcionar de uma forma diferente. 10h30 abre o mercado americano e aí muita coisa muda. Então é um horário que eu nem gosto de estar na tela, ali entre 10 e pouco, 10h20 e umas 11 horas da manhã, até sair a segunda prévia da Petax. Então, entre as 10 da manhã e as 2 horas, mais ou menos, ali, a gente vê uma briga muito intensa em relação à Petax, posicionamento em relação à Petax, e o comportamento do ativo muda completamente. De 2 às 3, o mercado praticamente para, fica ali só robô, praticamente, quando não tem notícia, fica o mercado bem sem graça. E depois, ali entre 3h30, a partir das 3h30, já começa a entrar um fluxo tentando direcionar para o ajuste do dia, e depois que é formado o ajuste do dia, já tem uma oscilação também um pouco diferente. Então, tem horas diferentes, tem jeitos de operar diferentes, tem causalidades diferentes em várias horas do dia e formas de operar durante várias horas do dia de forma diferente. Que é o que a gente vê, que na nossa opinião é a carência de vários outros cursos, e até são feedbacks que outros alunos que já passaram por a gente dão pra gente, que é, já fiz 4, 5, 6 cursos diferentes de mercado financeiro e nenhum ficou falando sobre formas de atuar diferente em horários diferentes. O cara quer operar por fluxo. Ele acha que ele vai fazer o mesmo trade de 9h20 da manhã e vai fazer o mesmo trade de 2 horas da tarde pela mesma coisa. Não vai, cara. Não vai. Os interesses dos caras que estão por trás ali mexendo o preço é completamente diferente a depender do horário do dia. E é por isso que a gente gosta de operar o dólar. Porque a gente tem volatilidade, a gente tem questões técnicas envolvidas, a gente tem pontos que o mercado mesmo vai dar para a gente, e a gente consegue parametrizar a nossa atuação em função desses pontos específicos. É diferente das pessoas que vão operar índice, que estão tentando fazer um malabarismo ali com 64 ativos, mais ou menos, brigando com tanto de robô, fazendo coisas ali nada a ver, e não consegue, porque está tomando posição ali simplesmente por análise gráfica ou por alguma faixa de preço de acúmulo. Fica difícil você conseguir colocar as estratégias que você usa e tirar a estatística dela de falar assim, essa estratégia aqui é essa estratégia aqui. Então ela deu certo hoje, deu errado ontem. Cara, como é que você vai ficar botando ali, rompeu o topo tal, rompeu o fundo tal, vendi por causa disso, comprei por causa disso. Cara, você tem que delimitar o que você está fazendo para conseguir reavaliar, conseguir olhar para trás, conseguir rever, conseguir masterizar. Se você não consegue catalogar os trades que você faz, as estratégias que você executa, o seu desenvolvimento vai ser muito difícil mesmo. Então, esse é um dos principais motivos que a gente opera dólar. E principalmente, pessoal, eu até fiz questão de passar uma bateria de vídeos para vocês, acho que se for somar tudo ali deve dar
algo em torno de umas 10 horas de vídeo, e não é para encher linguiça, tá? Aquilo ali é para que vocês vejam mesmo, para que vocês compreendam. É, não é porque é material complementar que ele é menos importante, não é porque não foi produzido por nós que ele é menos importante. E, pô, tá disponível no YouTube, mas tem tanta bosta, tem tanta coisa desnecessária que hoje em dia o nosso trabalho é muito mais pensar as coisas que de fato interessam do que ficar tendo acesso à informação, porque acesso à informação todo mundo tem. Então, aquilo ali é uma seleção que eu tenho de vídeos que são extremamente importantes para a gente compreender o ativo que a gente está operando, porque a gente está operando a moeda que é o sangue que corre na economia global inteira. A gente está operando dólar. Só que a gente está operando dólar na paridade dólar real. Então, é até o assunto da aula que a gente vai tratar daqui a pouco, que é como é que a gente vai se preparar tecnicamente para oscilações ao longo do dia. A gente tem que entender que a gente está oscilando dólar. Dólar é uma moeda. E a moeda nada mais é do que uma commodity, pessoal. A gente fica pensando assim, é uma moeda, beleza. Só que quanto que ela vale? Qual que é o valor daquele papel pintado ali? Vale o que eu puder comprar com ele. A gente já teve lastro em ouro, a gente já teve, se for pegar a história da moeda, a gente teve diversos tipos de lastro já ao longo da história, mas o último que a gente teve foi ouro, e hoje em dia nem ouro mais lastreia o dólar, principalmente depois que os caras acabaram com o Bretton Woods ali. Então a gente tem ali, o papel ele compra, ele vale o que ele puder comprar. Então se o que a gente está vendo ali é uma oferta e demanda sempre, e a gente olha para o mundo e vê quem oferta o dólar é o Fed, é o Banco Central Americano. Quem controla a emissão de moeda em última instância ali é o Banco Central Americano. E aí a gente tem que estar atento, porque mais oferta, igual foi depois da crise de 2008, obviamente vai acabar impactando na oscilação de preço. Ainda pode ser que não tenha chegado a avalanche que a gente vai ter aí quando esse dinheiro parar de ficar represado nas reservas bancárias. Mas a gente tem que entender os ciclos, e aí aquele vídeo do Rei Dalio, que é um vídeo de meia hora sobre o template macroeconômico que ele utiliza para a orientação dele, fala muito bem sobre como a gente se comporta em determinados ciclos, como é que a gente vai se comportar em ciclos de expansão, como é que a gente vai se comportar em ciclos de retrações. Esses ciclos eles vão acontecer. Tem um vídeo lá mostrando como é que é, de fato, a inserção de dinheiro na economia, que é uma meia hora do Zeitgeist ali, que é extremamente importante para entender a dinâmica ali de criação de dinheiro, que na realidade moeda mesmo, propriamente dita, a gente não tem nem 3% dela circulando. Se a gente for considerar o mercado de crédito, o mercado de dígito eletrônico é o que a gente tem aí. O dinheiro hoje em dia, pessoal, está cada vez mais dígito. A gente, há uns 5 anos atrás, quando eu falava sobre isso com as pessoas, a gente está com agora o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, cartão de débito. Hoje em dia nem isso mais, hoje em dia já está aqui. Ó. Você não precisa nem levar seu cartão mais para o shopping mais, porque você consegue transacionar só aproximando seu cartão da maquininha, então seu celular da maquininha. Então a gente está caminhando cada vez mais para um mundo sem dinheiro. Mas ainda assim a gente tem essas paridades de moeda. E moeda, quantidade de oferta monetária, impacta tanto o dólar nas questões deles quanto o real. A gente teve aqui durante o governo Lula e Dilma uma emissão de moeda fora dos padrões. Vocês pegar o agregado monetário brasileiro com a expansão de crédito que a gente teve em patamares cavalares aí, e o impacto da inflação. Impacta a inflação, impacta juros. Impacta juros, impacta na paridade do poder de compra da moeda. E aí nosso dólar real mexe. Então, pessoal, o que a gente tem que entender é que qualquer coisa, e a gente vai falar mais a fundo disso a partir depois do intervalo aí, a gente tem que estar preparado com praticamente tudo. E a nossa disciplina tem que ser tal que ou você gosta de estudar sobre questões geopolíticas, questões de economia externa, questões de economia local, ou a sua vida vai ser bem tortuosa no mercado, principalmente de dólar, porque aconteceu alguma cagada entre Estados Unidos e Irã, vai repercutir no dólar. Aconteceu alguma cagada em petróleo, porque hoje basicamente todo o dólar no mundo é lastreado em petróleo,
Aconteceu uma cagada envolvendo petróleo, vai impactar o dólar. Aconteceu alguma crise entre Estados Unidos e China, por aí vai, aumentou o risco global, vai impactar o dólar. Baixaram as projeções de crescimento da Europa, dos Estados Unidos, por aí vai impactar o dólar. Isso a gente está falando só de dólar. Aí a gente cai no real. Problemas internos nossos de economia, política, blá, 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 vai impactar o real. Impactou o real, vai impactar a paridade dólar-real. E é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando fazer uma precificação de dólar versus real a cada minuto, a cada segundo, todos os dias. Então a gente tem que estar atento nos principais drivers que estão fazendo com que essa paridade altere, seja de oferta e demanda, seja aumento dos níveis de risco globais. Então a gente tem que entender isso. E por que as pessoas, por que esses caras vêm para o dólar futuro? E por que eles têm a necessidade de estar operando o dólar futuro todos os dias? Porque a gente tem mercados globais conectados. E à medida que esse novo governo aí, principalmente com o Paulo Guedes falando de abertura comercial, cara, isso vai virar, se tudo for de acordo com o que o Paulo Guedes está tentando fazer, isso vai virar uma enxurrada de dólar na economia aqui e vai fazer com que esse mercado fique bem mais movimentado, porque vai ter dinheiro entrando e saindo com fluxos muito maiores. Então, o cara tem uma empresa aqui no Brasil, fez uma captação lá fora, pegou dinheiro emprestado lá fora, ele precisa de trazer esse dinheiro aqui dentro. Vamos supor que é a minha empresa. Eu fiz uma captação de US$ 1 bilhão com um banco lá de fora. Esse cara não vai assinar um cheque de 1 bilhão e me dar. Esse cara vai fazer uma série de pagamentos comigo. Então, eu te dou 100 milhões todo dia 23 de cada mês, durante X meses. Beleza, eu tenho que conduzir a minha empresa aqui. Então, eu não posso ficar à mercê de oscilação cambial. O que eu vou fazer? Eu vou contratar uma corretora, vou contratar uma tesouraria e vou pedir para fazer esse hedge para mim, fazer esse travamento da minha posição no dólar futuro para frente. Porque eu já sei hoje quanto que eu posso contar em termos de caixa da minha empresa para fazer novas contratações, expandir, comprar material, por aí vai. Então eu sei que, pô, beleza, o cara vai me pagar em dólar. Se ele vai me pagar em dólar, se o dólar subir, legal, porque ele vai me dar dinheiro em dólar. Agora, se ele cair, eu não posso ficar à mercê disso. Então eu tenho que travar vendido. Eu vou comprar uma máquina lá fora. Eu preciso de uma máquina que só é produzida no exterior. Eu vou pagar em dólar. Eu não posso ficar à mercê do dólar sair de 3,70 para 4,20. Isso pode quebrar a minha empresa. Então eu preciso de travar a série de pagamentos que eu vou fazer, porque às vezes eu vou comprar uma máquina de 10 milhões de dólares. Eu não vou assinar um cheque de 10 milhões de dólares, comprometer meu fluxo de caixa inteiro e toma aí. Eu vou pagar mês a mês. Agora, se eu dividir em 24 vezes essa máquina, eu vou saber quanto é que vai estar o dólar daqui a 2 anos para eu orientar o boleto que eu tenho que pagar. E se o dólar subir para 4,50? E se der alguma zica política, se o dólar bater R$ 5? Como é que eu vou ficar? Então eu tenho que travar, eu tenho que fazer um hedge. Os caras montam posição, fundo de investimento monta a posição. O cara tá lá comprado até um talo em bolsa. Ele tem que proteger essa carteira de alguma forma, porque acontece o Joesley Batista, acontece o Vale de Maranhão, acontece uma greve dos caminhoneiros, esse cara não pode estar com os dinheiros dos clientes dele todo alocado, ele precisa de proteger de alguma forma. Então todo dia tem algum cara grande, tem alguma motivação grande para alguém estar se posicionando, comprando ou vendendo dólar. Seja importador, seja exportador, seja hedger, seja especulador igual a gente, seja alguém tentando empurrar a Petax para cima ou para baixo, por algum desses motivos, enfim. A gente está trabalhando com um ativo muito técnico, a gente está trabalhando com o mercado futuro. Então a gente vai falar, quando a gente falar das estratégias de ajuste, de Petax, a importância da Petax, a importância do ajuste. E isso que é o que está por trás, às vezes, do comportamento dos players ali. A maioria dos cursos aí que fica muito raso ali, ensinar análise gráfica, ensinar análise técnica, vai negligenciar. E muitas das pessoas que procuram a gente, começam a operar dólar, começam a fazer esse tipo de operações, e nem sabem que isso existe, que é pior para a gente, né? Pô, o cara tá colocando dinheiro nisso que ele tá fazendo, o cara tá colocando dinheiro no patrimônio da família dele, num ativo que ele nem conhece direito. Então a gente precisa de se familiarizar. As pessoas que nunca viram, fiz até questão de fazer uma enquetezinha curta ali no Telegram para ver quem já está familiarizado com as plataformas.
quem nunca viu uma plataforma, pega os vídeos iniciais, vai entender como é que monta uma tela. A gente tem vídeos ali explicando como montar a tela, aula de introdução de fluxo, aula de mercado de capitais. Então, assim, conteúdo complementar tem de sobra, pessoal. O curso vai ficar disponível para vocês por algumas semanas depois de terminar. Não sei se é uma ou se é duas, mas os últimos foram 2 semanas. Então, se comprou de última hora ou acabou a Hotmart liberando aí na última hora, cara, vai correndo atrás, vai vendo tudo que for complementar e, se for o caso depois, reveja as aulas gravadas e por aí vai, porque não dá para desprezar o conteúdo complementar só porque ele não está diretamente ligado com o operacional, que vai ser, em última instância, o que vai fazer você ganhar dinheiro ou perder dinheiro nesse mercado. Não negligencie essas questões, cuide do planejamento financeiro de vocês, mas principalmente conheçam o ativo, conheçam, tenham o hábito de criar informação para vocês a respeito do ativo que vocês estão operando. Não adianta ficar só olhando o gráfico. O gráfico é legal, ele vai te dar uma noção de faixa de preço, mas saibam ali como é que está a oscilação dos últimos dias. Então, mantenham o Excel ali bem determinado ali de onde foi a abertura de ontem, onde foi o fechamento de ontem, isso você vê no gráfico. Agora, Petax, qual foi a amplitude dos movimentos, quanto que ele está oscilando por dia, quanto que ele está girando por dia. Tudo isso ajuda a gente a não criar expectativas falsas, porque às vezes o mercado já, de mínima a máxima, ele já oscilou 50 pontos. A oscilação dos últimos 100 dias, em média, 40 pontos. Cara, você vai apostar num rompimento de máximo de mínimo? Entendeu? Você vai apostar dinheiro na distorção? Esses feelings, vocês só vão pegando com o tempo. E vocês só vão pegando se vocês começarem a operar e enxergar esse mercado com uma forma um pouco mais profissional, com uma cabeça um pouco mais centrada, sabendo o que olhar e não ficar naquele bateu tomou que muita gente quer empurrar para vocês e quer vender curso só em cima disso, em oscilação de preço. Não é por aí. A oscilação de preço é importantíssima. O fluxo de ordens é importantíssimo, mas ele é importantíssimo para aqueles fins específicos, para calibrar uma entrada, para calibrar uma saída, e não para ficar comprando ou vendendo a cada oscilação de preço que a gente fica vendo por aí, sem critério, sem forma de mensurar o que está fazendo, porque nem todo movimento de preço é uma oportunidade para a gente. A gente às vezes fica com aquela dor de corno ali de ver o dólar disparando 10 pontos, 15 pontos, putz, não peguei essa subida, não peguei essa queda. Cara, mas baseado em que você pegaria aquilo ali? Se você consegue me explicar por que você entrou, por que você e onde você sairia se estivesse errado, ok. Agora, só porque mexeu, você acha que você deveria estar dentro? Não é por aí, cara. O jogo é muito mais complexo que isso aí. Então eu vou dar uma travada por aqui, tá, pessoal? Para a gente entrar nas questões de preparação logo na sequência. Antes de eu parar, tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem conversar aí? Alguém que quer puxar algum assunto? Antes da gente fazer essa primeira pausa, galera? Bom dia, pessoal. Eu quero puxar um ponto aqui, Rafa. Diga. Eu estava de férias, eu não operei essa semana, eu vi alguns replays. Aham. Você falou que quinta-feira foi um dia que você destruiu tudo. E a gente veio de uma semana onde foi bem lateralizado, né? Ele Tava ficou bem horrível até então. lateralizado, tava horrível. E quinta-feira foi o dia que ele desceu, perdeu as mínimas dos dias anteriores e derreteu. Perfeito. Teve algo nesse dia que você identificou como fora da curva que levou a isso ou que te fez entrar nessa operação? Cara, teve aquele negócio, né? O mercado anda, a gente fica querendo saber por que das coisas, né? Tipo, o mercado vinha parado a semana toda, com movimentações bem tímidas, caixotes bem travados, dia que oscilou 13 pontos, 20 pontos, nada. Então, o primeiro ponto é assim, a gente tem que estar preparado para dias que oscila pouco e dias que oscila muito. Então, se a gente vinha de alguns dias que estava oscilando pouco, eu já me calibro para modo mercado travado. O que é isso? Mais contratos, menos pontos. Não adianta você ficar tentando pegar distorções muito grandes e mercado muito travado. Nesse dia específico, lógico, a gente vê movimentação e eu me lembro sempre disso. Foi uma palestra, foi do Kim Pfeiffer, eu acho, da Atom, no evento da Scalp. Que ele falando assim que agora eu estou em dúvida se foi o Kim ou se foi o
ou Alex Martins. Um dos dois deu essa palestra falando exatamente disso. Dele falando que ele estava na asset dele e estava com uma posição vendida em juros, uma posição em DI grande, e essa posição estava andando para frente, estava muito boa, e o pessoal da gestão de risco dele veio para ele e falou, ele estava com essa posição em juros e estava com uma posição aberta em dólar. O cara veio para ele e falou assim, olha, velho, eu vou precisar que você zere essa posição no dólar aí, porque a gente vai precisar de margem para abrir uma nova posição e alavancar nessa posição de juros que você está aí. Então, eu preciso que você zere essa posição só no dólar, não porque ela está dando mal, não porque eu acho que vai dar errado. É porque a gente precisa de margem para fazer nossa condução aqui. E ele estava com uma posição significativa. E na hora que ele zerou, o mercado andou muito e mexeu muito. Então, e quando ele chegou à noite, ele viu na Globo News, o pessoal aí do noticiário, tentando explicar o que aconteceu com o dólar, sendo que na realidade foi só o gestor de risco dele que falou para ele zerar uma posição, e aí o mercado ficou mal posicionado com a posição que ele zerou. E aí os caras são pagos para fazer sentido. Em última instância, quando o mercado cai ou quando o mercado sobe, a única coisa que a gente sabe é que mais gente comprou ou mais gente vendeu. Nesse dia específico, depois a gente foi saber, foi uma declaração de um dos membros do FONC, em que ele falou que, nas condições atuais, deveria cortar juros sem que ficasse esperando que os dados econômicos derem guarida para esse corte de juros. Foi o Williams, presidente do Fed de Nova York, que deu essa declaração na hora que o mercado oscilou daquela forma. Só que na hora que eu entrei na operação, eu não sabia que isso ia acontecer. E, obviamente, eu não entrei vendendo a 51 achando que eu ia carregar até o 30. Eu vendi a 51 achando que eu podia vender ali até o 44, fazendo um trade maravilhoso. Fazer um 46 ali já estava ótimo. Então, eu não entrei no trade visando isso. Agora, o fluxo me mostrou que, da forma como ele caiu do 51 para o 44, e o 44 era no piso da Petax, era uma outra estratégia que se adequava para mim, do jeito que o fluxo entrou ali, eu não precisava de saber o que estava acontecendo. Porque eu olhei lá fora, não era só aqui que o dólar estava caindo, o dólar estava caindo lá fora também pesado. A bolsa distorceu para cima. Então, isso é até algo que a gente vai falar na próxima aula, que é entender um pouco dessas correlações, que é entender um pouquinho sobre essas movimentações de dólar. Então, isso ajuda um pouco. De você, vamos supor, o mercado está oscilando, sei lá, 70 com 65. Está ali oscilando 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos. De repente, ele rompe 75 e vai no 90. Cara, eu vou olhar para o peso mexicano contra o dólar, vou olhar o euro contra o dólar, vou olhar para a bolsa, eu vou olhar o SP500, para ver se teve uma cagada mundo afora, ou se foi só alguém estopando aqui dentro. Entendeu? Então, esse feeling a gente vai ganhando, mas na hora eu não sabia que o cara tinha falado aquilo e fui ver depois que o mercado fechou. E normalmente esses discursos esporádicos de membro do FONC, assim, nem costumam trazer volatilidade. A não ser que o cara deu uma dessas, sacou? E depois veio até a assessoria de imprensa do Fed de Nova York veio falar que ele não estava dando guidance nenhum em termos de juros, que ele só falou que ele em termos de didática mesmo, mas, cara, pegou o mercado ali que a gente já sabia que as decisões de juros que vão vir aí nas próximas semanas vão ser os principais drivers do mercado, mas não estava esperando aquilo ali e nem entrei no trade pensando aquilo ali. Agora, é aquele negócio, se você está a favor, é a hora de fazer sangrar. Se você está na ponta contrária, é a hora de estopar e botar na estatística que estopou. Beleza? Show, foi bem claro. Valeu. Deixa eu ver aqui. João, você comentou sobre anotar as entradas, fazer uma planilha de mostrar estatísticas, teria um modelo. João, temos sim. Inclusive, na live que a gente fez quinta-feira, eu acho, a gente falou sobre ela, mas eu vou mandá-la no grupo também. É uma planilha que teve até um aluno da minha mentoria que fez, ficou show de bola, eu estou usando ela até para fazer a minha própria gestão, mas ela tem lá o descritivo dela, então você vai colocar todos os seus trades, você vai pegar os dados que estão no relatório de performance da plataforma, vai jogar ali e vai completar com algumas questões
pessoais ali, de qual estratégia que você usou, porque o Profit Chart ele não sabe que estratégia você usou, ele sabe que você comprou e vendeu, onde vendeu, até onde foi, que horas que foi, por aí vai. Agora, qual estratégia você usou, você vai colocar na planilha e ela por si só vai alimentando de acordo com cada uma das estratégias que você vai fazendo, fica mais fácil depois fazer a gestão própria, tá? Aí eu vou mandar ela no grupo também, tem uma série de coisas que eu vou mandar no grupo. Vou mandar a pirâmidezinha de alocação, tem que mandar essa planilha de avanço de lote, tem que mandar essa planilha de gestão de trades, enfim. Mais alguma dúvida, galera? Mais alguém quer tirar? Curiosidade? Fique com vergonha não, tá, pessoal? Acho que gosto de falar isso sempre no começo e principalmente aí, ao longo dessa semana toda. Não tenham vergonha de perguntar, não, mas isso aqui é muito básico. Cara, não entendeu o básico lá atrás, para, volta, porque é uma semana bem intensa. A ideia é que não saia com dúvida nenhuma, porque a gente entende que a gente tem uma semana para passar o que normalmente um aluno do Experience fica um mês lá dentro, podendo lembrar e tirar dúvida. Claro que, finalizado o curso, a gente ainda vai passar alguns dias ali no grupo com vocês, tirando dúvidas ali que vocês tiverem quando estiver revendo uma coisa ou outra, até porque nem todo mundo vai estar disponível em todas as aulas em tempo real, mas ainda assim, não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de tirar dúvida, até porque enriquece a aula. A dúvida de um pode ser uma coisa que outra pessoa nem sabe que não entendeu direito, entendeu? Então, acho que é mais no sentido da gente trocar informações mesmo do que simplesmente sanar dúvidas. Se tiver qualquer curiosidade ou dúvida, pode mandar aí. Pelo visto, ninguém chamou. Eu vou fazer assim, tá, pessoal? Eu vou encerrar aqui e acho que 10h30, vou dar uns 15 minutos, 10 para as 10, 10 para as 11, eu mando o link da próxima para vocês, até para dar tempo de gravar essa, já ficar salvo tudo certinho. Se nesse meio termo aí, entre tomar uma água, tomar um café, comer alguma coisa no banheiro, surgir alguma dúvida antes da gente começar a próxima, a gente tira. E... Oi. Hein? Tipo assim, para a gente olhar o mercado lá fora que você estava falando, a gente olha aonde? Eu vou passar na próxima, mas eu olho no invest.com da br.invest. Vou mandar uma série de links que eu costumo e vou mandar um passo a passo para vocês. A próxima aula é justamente sobre isso, tá? Acho que foi o Moisés que perguntou. Eu vou passar isso passo a passo, mas no próprio invest.com, que é gratuito, dá para você ver correlação com outras moedas, dá para você ver bolsas lá fora. O delay é insignificante nesse sentido. Tem um pessoal que usa uma plataforma, acho que é do TradeZone, que dá para cadastrar pelo XM. Eu não gosto muito, acho que carrega demais o computador, polui demais a tela. Acho que menos é mais, ficar de olho no dólar contra outras moedas e ficar de olho nos mercados lá fora, mas eu vou mostrar o passo a passo que eu olho lá, tá, Moisés? Para ficar tranquilo. Beleza, obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Eduardo, gostei da explicação dos horários. Sim, cara, isso aí é todo dia, tá, Eduardo? Infelizmente, a gente recebe esse feedback com uma certa frequência, tá? Eu fiz o curso tal, 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 tal. Não vou entrar em nomes porque não vem ao caso, mas praticamente todos que a gente já escutou por aí. E foi só isso, o cara não falava disso, o cara não chamava atenção para isso, entendeu? Infelizmente é por aí. Vou cortar aqui então, galera, já até para ficar salvo essa primeira parte. E daqui a pouco eu mando no grupo para vocês aí. 10 para 11 eu estou de volta para a gente não atrapalhar muito o almoço de todo mundo, o almoço de domingo aí. Beleza? Agradeço a presença, valeu, Rafa. Agradeço a presença de todo mundo aí. Quem tiver dúvida mais para frente aí, a gente vai tirar. Um abraço.